Gente, para a gente começar, que eu vou falar bastante hoje, abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. A gente vai ler inicialmente versículo 8 e 9. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pode deixar aberto que a gente vai voltar para essa passagem. Gente, antes de nós entrarmos no centro da mensagem, é importante a gente entender o que é graça. Talvez você já esteja aqui há muitos anos e saiba, não, eu sei, Raiz, o que é graça. Mas talvez outras pessoas que estejam aqui pela primeira vez ou estão na igreja há muito tempo, mas teve esse conceito deturpado na sua cabeça, porque as pessoas, existe religiosidade nas igrejas e às vezes as pessoas elas vão além da palavra e elas vão até de encontro ao que a palavra diz. O que é graça, gente? O que nós acabamos de ler? Graça é dom, é presente. Repita comigo, presente. Raíza, então você está dizendo o quê? Que se eu pecar a minha vida toda eu vou ser salvo? Sim. Repita comigo, sim. Raíza, se eu for rebelde a minha vida toda com o Senhor, eu vou ser salvo? Sim. Porque não há nada que a gente possa fazer que mude a nossa salvação. A palavra diz lá em Mateus que existe um requisito para que a gente seja salvo. A fé que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho, a única verdade e a vida. Ponto. Isso quer dizer o seguinte: se o Guilherme de Pádua, assassino, realmente se converteu, nós encontraremos eles no corredor do céu. E sim, porque não é exatamente o que a gente acabou de ler, não é por aquilo que fazemos, mas pelo dom, pelo presente que o Senhor nos deu. Mas, repita comigo assim, ó, mas existe algo que vem depois da graça. Queria ler com vocês o versículo 10 desse mesmo capítulo. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Queria também, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, ler com vocês o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vai ficar aqui no telão. Diz assim: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Em Romanos 12, capítulo 6 ao 8, diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Gente, então, vamos deixar as coisas muito claras aqui. A gente não é salvo pelas obras. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos na terra. Então, Raíza, se eu ficar 24 horas falando de Jesus, eu vou garantir a minha salvação? Não, porque não é por obras, é pela graça de Deus. Porém, o que nós acabamos de ler é que o Senhor nos predestinou para obras específicas que Ele coloca em nossas mãos. Se eu pudesse... É porque a graça, gente, ela é algo tão grandiosa e não tem como a gente mensurar. Mas se eu pudesse dar uma característica da graça, é que a graça, ela é movimento. Eu sou impactado por esse amor.
Eu entendo que eu fui salvo por um sacrifício no madeiro e eu não sou omisso a isso. Eu me movimento nesse amor. E esse movimento, ele me faz voltar para o Pai. Através do quê? Das obras. Porque senão a nossa vida fica vazia. Talvez você hoje esteja aqui e pergunte, Raíza, será que Deus tem alguma coisa para mim? Claro. Apóstolo Paulo, no final da sua vida, disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, se você está vivo, quero te dar uma notícia, sua carreira não acabou. Deus ainda tem coisa para fazer na sua vida. Porque senão a nossa vida fica vazia. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente vê pessoas que estão segurando na sua mão um passe livre para o céu. Eu fui salvo, está tudo certo. É isso. Seguro o ticket na minha mão e quando o Senhor Jesus voltar, eu vou estar lá. Então entenda, seja o pastor ou o bispo, ou os pastores, líderes, voluntários que estejam aqui servindo, ou você que vai passar a sua vida inteira sem fazer absolutamente nada para Jesus, você vai ser salvo do mesmo jeito. Mas nós entendemos que nós custamos um alto preço. E nós não podemos ser omissos a isso. E hoje, entendendo o que são graças, o que é obra, a gente vai entrar no tema de hoje. O que fazemos com a graça que recebemos? Deus quer falar conosco 6 verdades a respeito das obras que Ele nos predestinou. A primeira, para a gente ganhar tempo, que é muito grande a passagem, as 3 primeiras a gente vai discorrer através do... Se você quiser anotar, Mateus 25, a partir do 14. Ela fala sobre a parábola dos talentos. Ela diz que um senhor foi fazer uma viagem e chamou seus 3 servos. E ele tinha 8 talentos. A um, ele deixou 5 bens para administrar. A outros, ele deixou 2. E a outros, deixou 1. E a palavra diz, qual foi o requisito do Senhor? Na medida da sua capacidade. Certo tempo, esse senhor voltou e foi prestar contas com os seus servos, daquilo que ele havia deixado com eles. Aquele que tinha 5, quando o Senhor voltou e foi prestar contas, ele fez o quê? Imediatamente, a palavra diz que ele imediatamente foi, negociou, multiplicou e tinha 10 talentos para devolver ao seu Senhor. Aquele que tinha 2 também multiplicou e entregou ao seu Senhor 4 talentos. Mas a palavra também diz sobre aquele que tinha 1 talento. E ele disse para o seu senhor, olha, eu sei que o Senhor é um Senhor severo, que planta onde não colhe. Então, eu tive medo de que alguém pegasse o seu talento, então eu decidi guardá-lo, eu decidi escondê-lo, eu decidi enterrá-lo. Porque eu temi o que poderia acontecer. E aqueles que multiplicaram seu talento, que guardaram preciosamente, de maneira zelosa, aquilo que o Senhor tinha dado, não só guardaram, mas também multiplicaram, eles foram chamados de servos bons e fiéis. Agora, aquele que havia enterrado o seu talento foi chamado de servo mau e negligente. Em algumas versões está inútil. E que triste a gente, algum dia, prestar contas com o nosso Senhor e ser chamado de servo inútil. Então, a primeira verdade que a gente aprende com essa parábola é que todos receberam talentos. Repita comigo, eu recebi talentos. A maior mentira que o diabo faz para nos paralisar é fazer com que você se sinta inferiorizado, ou se sinta menor, ou até pense que Deus não fez nada para você. Ou seja, Deus te colocou aqui na terra para nada, né? É isso que você demonstra para Deus quando você acha que Deus não colocou nada sobre você. Nenhum talento. Nada. Eu não sei o que você viveu na sua vida, talvez você tenha escutado, até dos seus pais, que você não presta para nada, que você não é nada, ou até mesmo aqui na igreja. Talvez alguma atitude de algum irmão, ou alguém, ou até mesmo dentro da sua casa. Seu esposo, marido, tenha chamado você, você é um inútil, você não faz nada, você não tem dons, você não tem talento. Porque é isso que acontece conosco. Quando nós nos convertemos, também, nós nos colocamos numa posição, Deus, o que o Senhor quer de nós? E aí, de um lado, tem o Senhor com as verdades dele, e de outro, o inimigo falando, você não é nada.
E muitas vezes a gente começa, onde que a gente enterra nosso talento? Quando a gente começa a comparação. Talvez, na mentalidade desse servo, ele pensou, poxa, vamos pensar aqui, gente, na nossa mentalidade é a seguinte, poxa, ele tinha 8 talentos, 8 bens. Poxa, que injusto, Senhor. Você deixou 5 para 1, 2 para 1 para mim? Então, também não quero. É ou não é assim que a gente faz muitas vezes? Porque a gente quer fazer uma hierarquia, uma pirâmide do que é mais precioso para o Senhor. Ah, não, ser bispo é o ápice do negócio, ser pastor o segundo, e assim vai. A pessoa que limpa a igreja é Regis mortal. Nada do nada. E não existe isso. Não existe talento maior ou menor. Existe algo que Deus colocou nas suas mãos na medida da sua capacidade. Então, se Deus colocou na sua mão, não negligencie. Não faça como esse servo que teve medo, que é outra coisa também que faz com que a gente enterre os nossos talentos. E isso nos fala sobre a segunda verdade. Não enterre seus talentos. Eu fico muito reflexiva sobre o que levou esse servo a esconder esse talento. Talvez por comparação, talvez por medo. Quantas vezes o Senhor nos chama para alguma coisa e a gente acha, não sou capaz. Senhor, o que o Senhor talvez esteja revelando a mim, que o Senhor quer que eu faça na minha vida, é muito. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, não é pela sua capacidade. A única coisa que você precisa fazer é se mover. Se mova. Eu não consigo lembrar de um homem ou uma mulher de Deus que tenha sido chamado pelo Senhor parado. Então, a primeira coisa, Raíza, eu não sei o que o Senhor quer para mim ainda. Então, ore a Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Se mova. O que você tem de bom? Como nós lemos na palavra, se é liderar, faça com zelo. Talvez você não tenha um talento para cuidar de pessoas, mas Deus te deu condições de você ofertar para a sua igreja ou para outros lugares. E o que você tem feito com isso? Com os recursos que o Senhor te deu? Porque existe também um mito, as igrejas têm medo de falar de dinheiro. Eu não tenho medo, não. Porque muitas vezes o Senhor vai abençoar a sua vida para você abençoar outro irmão. Quantas vezes o Senhor dá condições de a gente ajudar quem está do nosso lado e a gente não faz? Então, nessa noite, pergunte ao Senhor, Pai, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer fazer na minha vida? E sabe o que é melhor? Eu tenho certeza que muitos aqui já sabem. A gente, no fundo, a gente sabe. Mas a gente tem medo. A visão que esse servo teve do seu Senhor foi de medo. Ele preferiu enterrar do que arriscar e fazer aquilo que os outros estavam fazendo, multiplicar. E aí, sabe o que o Senhor fez? Chamou ele de inútil, tirou daquele servo que tinha 1 e deu àquele que tinha 10. Porque a palavra é clara. Aquele que honra o Senhor no pouco, o Senhor colocará no muito. Então, aquele que honra mais o Senhor vai receber mais e mais e mais e mais. Terceira verdade. Prestação de contas. Quando nós lemos Mateus, a partir do versículo 24, Mateus? Isso mesmo, Mateus. A partir do versículo 24, são seguidas parábolas. O que são parábolas, gente? Era a forma que Jesus tinha de falar com todo aquele povo de maneira clara. Então, ele trazia ilustrações, histórias, para que as pessoas que tinham, desde a iletrada até uma criança, pudessem entender o que ele dizia. Essa sequência de parábolas que a gente lê a partir de Mateus 24 é falando justamente do retorno de Jesus. E ele voltará. E as parábolas estão justamente dizendo, atenta. Fala sobre a parábola dos talentos, a parábola das virgens, parábola da grande tribulação e assim sucessivamente. Isso não é uma história. É ele nos alertando, eu voltarei. E haverá uma prestação de contas. O que nós vamos apresentar ao Senhor quando Ele voltar? Nós seremos como aqueles que tinha 5 e virou para o seu Senhor, aqui Deus, eu te entrego 10.
O que o Senhor me deu na minha mão, não negligenciei. Como Jesus vai nos encontrar? O que terá nas nossas mãos? E aí talvez você fale assim, não, Raíza, será que Jesus vai me cobrar? Se vocês lerem a passagem que Jesus, ele está nos seus últimos momentos com seus discípulos, ele vira para o seu Deus e diz assim, Pai, está aqui, os que o Senhor colocou nas minhas mãos. Enquanto eu estive aqui, eu os protegi, cuidei, zelei, os ensinei, curei. E engraçado, o que eu acho mais engraçado é que o Senhor Jesus não disse assim, ó, curei a multidão, eu feri os religiosos com a tua palavra. Não. O foco dele era os 12. Porque ele sabia que quando ele fosse, eram os 12 que iam morrer por ele. Ele diz, olha, Senhor, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Estão aqui os que o Senhor colocou nas minhas mãos. E quando eu, Raíza, chegar no céu, eu quero dizer para ele, Deus, está aqui, ó, fulano, ciclano, beltrano, está todo mundo aqui, ó, na fila. Está aqui, todo mundo que o Senhor colocou na minha mão, eu não negligenciei. Aquilo, o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu não negligenciei. O dinheiro que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu não negligenciei. A família que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu não negligenciei. Família é ministério, gente. Às vezes a gente ama a igreja e esquece da nossa casa. Família é ministério. Às vezes você está sendo grande mulher e homem de Deus aqui no altar, mas e como é que está a sua casa? Sua família é ministério. Então, quando eu chegar na glória, eu quero dizer, Senhor, eu não negligenciei. Lá no trabalho que o Senhor me colocou, eu não negligenciei. Talvez alguns tenham se perdido, talvez alguns nem tenham vindo, mas a tua palavra eu preguei. Senhor, quando o Senhor me chamou para ser líder de célula, eu fiz. Quando o Senhor me chamou para fazer alguma outra coisa, eu fiz. Tenho medo? Tenho. Tenho receios? Tenho. Mas eu não negligencio com o que o Senhor coloca nas minhas mãos. E é isso, é esse sentimento que eu quero quando eu chegar na glória. Quando eu encontrar meu Pai, eu quero devolver a Ele, porque o ministério é dele. Os talentos, os bens não eram dos servos, era do Senhor. E eles cuidaram com zelo. Talvez você esteja aqui nessa noite e pergunte, Raíza, será que ainda dá tempo? Dá. Talvez você esteja aqui hoje e você já enterrou aquilo que o Senhor colocou sobre você. Já enterrou os bens. Só que o Senhor está dizendo nessa noite, ainda tem tempo. Desenterra porque eu ainda não voltei. Cumpra aquilo que eu deixei nas tuas mãos. Multiplique aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Tenha zelo por aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Entenda, gente, não é para vocês ficarem receosos ou com medo. Ai, meu Deus, Senhor. Não. Nós cumprimos a obra, nós não somos escravos da obra. Entenda, gente. Nós cumprimos as obras porque nós entendemos esse amor. Quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela me amou. Eu era um grão de feijão. Eu acabei com o sono dela. Nada de bom eu fiz para ela. Tirei tudo, ela não conseguia comer, não conseguia dormir. Mas ela me amava. Quem é mãe sabe disso. Mas quando eu amadureci, quando eu cresci, eu comecei a me mover em prol desse amor. Porque eu não só fui amada, mas eu entendi o tamanho desse amor. E eu me movo nesse amor. E esse amor volta para ela através de honra. E é isso que o Senhor quer de nós. Entenda, irmãos, vocês não são linha de partida. Vocês não são linha de chegadas. Às vezes as pessoas só se convertem e ficam esperando o dia que vai morrer. Ah, Senhor, um dia eu te encontrarei. E nesse percurso, o que Deus quer de nós? O que o Senhor requer de nós? O Senhor nos chama para as obras. O Senhor nos chama para que a gente libere sobre o outro a mesma graça que nós recebemos. Amém? Glória a Deus. Agora, nós vamos falar sobre as próximas verdades. Eu queria abrir com você no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 8.
Amém. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão, disse a Jesus: aqui está um menino. Repita comigo, menino. Amém. Que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia uma relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Até aqui tá bom. Gente, a gente já leu essa passagem 1 milhão de vezes, né? Só que hoje eu queria trazer um novo personagem que talvez você não tenha prestado tanta atenção. Porque o foco dessa mensagem é justamente um dos milagres mais lindos de Jesus. A multiplicação de pães e peixes. Então, existe um personagem muito importante, que é um menino. Por isso que eu pedi para vocês repetirem, um menino. Talvez você tenha lido essa passagem tantas e tantas vezes e não tenha se atentado. É sobre esse menino que eu quero falar. Ele tem muito a nos ensinar. A primeira coisa: não retenha o que você tem. Gente, o que nós acabamos de ler? A palavra diz que haviam mais de 5.000 homens naquele lugar. Muita gente. O que o menino tinha nas suas mãos? O quê? 5 pães e 2 peixinhos. Aquilo ia resolver? Não. Aquilo era tão irrelevante que o próprio André, quando levou a Jesus, o discípulo de Jesus, André, levou a Jesus e ele disse assim: mas o que é isto diante dessa multidão? Diante dessas pessoas que estão aqui? Era quase ele dizendo: nada. E sabe o que é mais legal? Para a multidão, era suficiente? Sim ou não? Mas para o menino, era suficiente? Era. O que ele tinha, ele comia por alguns dias. Mas ele não reteve o que ele tinha. O que ele tinha não alimentaria nem uma grama da multidão que tinha lá. E aí ele podia, muitas vezes, olhar e falar assim: oxe, o meu está aqui. Não ligo para os demais. Ele podia sentar, comer, continuar ouvindo Jesus. Não é o que a gente faz muitas vezes? O meu está garantido. O Senhor me abençoa. Eu estou com Deus. Eu estou cumprindo o meu chamado. E eu não ligo para o outro. Ele podia ter feito aquilo. Mas ele não fez. Ele chegou para o discípulo e falou assim: olha, eu só tenho isso aqui. Ele não reteve. Enquanto de um lado, a gente teve um que tinha muito pouco. Enterrou. De outro, a gente tinha um menino. Que o que ele tinha não era nada. Mas ele não negou o que ele tinha nas mãos. E isso nos traz para a quinta verdade. Não despreze o pouco que você tem. Entenda, de um lado, a gente tinha um servo da parábola dos talentos que só tinha um. Tinha pouco. E desprezou aquilo que o Senhor colocou sobre ele. De outro lado, a gente tinha um menino que também tinha pouco, mas não negou o que tinha. Aquele menino, ele foi mais discípulo do que os discípulos. Ele foi mais cristão do que os cristãos tinham lá. Aqueles discípulos, gente, já tinham visto milagre em cima de milagre, em cima de milagre, em cima de milagre. Mas aquele menino sabia assim: olha, eu tenho um pouco. Mas o pouco que eu tenho, aquele Jesus ali, vai fazer a festa. Quando a gente olha o The Chosen, na 3ª temporada, tem exatamente essa cena. E é tão lindo, porque é exatamente assim, dessa forma que eu imaginava. Quando ele chega, os meninos chegam, e eles chegavam a dizer assim: ai, está me incomodando. E o menino: oi, oi, oi.
Aí ele, só um minutinho que a gente está vendo aqui, só um minutinho. Que a gente precisa resolver um problema aqui, muito grave, muito sério, o povo tem fome. E ele falou assim, olha, eu tenho isso aqui, que eu consegui com meu pai. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. O que aqueles discípulos fazem? Ri. Tipo, sabe aquele riso de, sério? É isso que você tem? Mas ele insistiu, falou assim, leva lá para Jesus. Leva lá. Aquele menino sabia que o pouco dele era muito na mão do Cristo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O teu pouco na mão do Cristo é muito. Ele vai multiplicar os teus talentos. Você só precisa ter a ousadia que aquele menino teve. Aquele menino, tão novo, ele teve mais ousadia do que o outro servo. Que o outro servo desprezou. Ele não, ele falou assim, eu tenho aqui, eu tenho um pouco. Eu tenho para mim, eu tenho para comer. Mas eu não nego o que eu tenho nas minhas mãos. Porque talvez tenha sido o próprio Deus que permitiu que eu tivesse nas mãos. Então, não retenha o que Deus tem. Você tem medo? Talvez você tenha temor. Talvez você não saiba ainda. Ou então talvez o Senhor já tenha até te revelado. Olha, eu quero algo de você, Luá. Eu quero algo de você, Fabrício. Eu quero algo de você, Tainá. Eu quero algo de você, Lucas. E a gente é tremido na base. Mas quando a gente se move nessa graça, o Senhor faz muito. Talvez você esteja aqui falando assim, caraca, eu não sei falar direito. Só começa. O Senhor vai multiplicar o que tem. Você acha que eu sei tudo da Bíblia? Ai, meu Deus, ele é letrada. Mas o pouco que eu tenho, eu trago aqui. Eu vou lá, me consagro, oro, Senhor, Deus traz uma palavra. E é isso. E por último, alimentar as pessoas te faz retornar para Jesus. O que a palavra diz? Que o Senhor, ele pegou aqueles pães, ele consagrou, pediu que eles trouxessem os cestos, ele enchia os cestos e eles iam lá, alimentava. 1, 2, 3, tal. Daqui a pouco o cesto ficava o quê? Vazio. O que eles tinham que fazer? Voltar para Jesus. Jesus está vazio, meu cesto. O Senhor consagrava, enchia, multiplicava o cesto e eles voltavam, alimentavam pessoas. Sabe o que isso nos ensina? Que toda vez que a gente louva o Senhor com a nossa vida, quando a gente recebe do Senhor um chamado e a gente não negligencia com isso, a gente automaticamente volta para Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando, eu tô fraca, meu cesto está vazio. Eu não tenho como alimentar ninguém. Mas quando você se posiciona, quando você se coloca nessa posição de Deus, eu não nego o que o Senhor colocou sobre mim. Você automaticamente, o teu ministério, ele te obriga a voltar para o Senhor. Ele te obriga a voltar com o cesto vazio e dizer, Deus, enche mais, me enche, para que eu possa fazer o melhor para o Senhor. Não negue o pão que você tem. Você tem o pão vivo. O pão vivo que desceu dos céus. Não negue isso. A palavra diz que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Entenda o quanto é importante o seu ministério, o quanto é importante o seu chamado. Então, eu quero te convidar nessa noite. Vem aqui para frente para a gente orar, em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo muito importante para vocês, um testemunho que testifica isso que eu estou falando aqui. Pode vir, gente, enquanto isso.